Antes de começar, vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por este dia, por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos, Senhor, para ler a Tua Palavra. Abençoa, Senhor, nosso entendimento, que nós possamos ter uma nova revelação, Senhor, que a Sua Palavra seja viva, Senhor, e o Senhor possa se revelar a nós através dela, Pai. Em nome de Jesus, que ela seja instrução para nós, que ela possa moldar, Senhor, o nosso caráter, o nosso ser, tudo que nós somos, Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos. Amém. Hoje a gente vai ler Gênesis do 17 ao 19 e eu quero te lembrar mais uma vez de você poder se inscrever no nosso canal para você receber as notificações aí da nossa leitura diária. Então vamos lá, Gênesis 17. Quando Abrão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você e darei a você uma descendência muito numerosa. Abrão se prostrou com o rosto em terra e Deus lhe falou: Quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo. De você farei surgir nações e reis procederão de você. Estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência. No decurso das gerações, aliança perpétua, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Darei a você e a sua descendência a terra onde agora você é estrangeiro, toda a terra de Canaã como propriedade perpétua, e eu serei o Deus deles. Deus disse ainda a Abraão: Guarde a minha aliança, você e a sua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês e a sua descendência. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio, e isso servirá como sinal da aliança entre mim e vocês. O menino que tem 8 dias será circuncidado entre vocês. Todos do sexo masculino nas suas gerações devem ser circuncidados. Também o escravo nascido em casa e o comprado de qualquer estrangeiro que não for da sua linhagem. Deve ser circuncidado o que nasceu em sua casa e o que você comprou com dinheiro. A minha aliança estará na carne de vocês e será aliança perpétua. O incircunciso que não tiver sido circuncidado na carne do prepúcio deve ser eliminado do meio do seu povo, pois quebrou a minha aliança. Deus disse a Abraão: A Sarai, sua mulher, você não chamará mais de Sarai, porém de Sara. Eu a abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Então Abraão se prostrou com o rosto em terra e riu, dizendo consigo mesmo: Pode nascer um filho a um homem de 100 anos? E será que Sara, com os seus 90 anos, ainda poderá dar à luz? Então Abraão disse para Deus: Quem dera que Ismael vivesse sob a tua bênção. Deus lhe respondeu: Na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho e você o chamará de Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu ouvi o pedido que você me fez. Vou abençoá-lo. Farei com que seja fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Ele será pai de 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. Mas a minha aliança eu estabelecerei com Isaque, o filho que Sara dará à luz para você. Neste mesmo tempo, daqui 1 ano. Quando acabou de falar com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael e todos os escravos nascidos em sua casa e todos os que tinha comprado com seu dinheiro, todos os do sexo masculino que havia em sua casa, e circuncidou a carne do prepúcio de cada um, como Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 99 anos de idade, quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, tinha 13 anos quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia, e também foram circuncidados todos os homens de sua casa, tanto os escravos nascidos nela, como os comprados de estrangeiros. Gênesis 18.
O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Mamre, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos, olhou, e eis que havia 3 homens que estavam em pé diante dele. Ao vê-los, Abraão correu da porta da tenda ao encontro deles, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se eu puder obter favor diante de seus olhos, peço que não passe adiante sem ficar um pouco com este servo. Vou pedir que se traga um copo de água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Trarei um pouco de comida para que refaçam as forças, visto que chegaram até este servo de vocês. Depois poderão seguir adiante. Responderam: Faça como você disse. Abraão correu para a tenda de Sara e lhe disse: Amasse depressa 3 medidas da melhor farinha e faça pão. Abraão, por sua vez, correu ao gado, pegou um novilho tenro e bom e o entregou a um empregado que se apressou em prepará-lo. Pegou também coalhada e leite e o novilho que tinha mandado preparar e pôs tudo diante deles. E permaneceu em pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram: Onde está Sara, sua mulher? E ele respondeu: Está aí na tenda. Um deles disse: Certamente voltarei a você daqui 1 ano, e Sara, a sua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando à porta da tenda atrás de Abraão. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Por isso, Sara riu em seu íntimo, dizendo consigo mesma: Depois de velha, e velho também o meu senhor, teria ainda prazer? Então o Senhor perguntou a Abraão: Por que Sara riu, dizendo: Será verdade que darei ainda luz a um filho, sendo velha? Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a você, e Sara terá um filho. Então Sara teve medo e negou, dizendo: Eu não ri. Porém disse: Não é verdade, é certo que você riu. Quando aqueles homens se levantaram dali, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. O Senhor disse: Será que eu devo esconder de Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça ver sobre Abraão o que lhe prometeu. Então o Senhor disse: O clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado, e o seu pecado é gravíssimo. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor, que veio até mim. E se este não for o caso, eu ficarei sabendo. Assim, aqueles homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão ainda permaneceu na presença do Senhor. E aproximando-se, Abraão perguntou: Será que vais destruir o justo com o ímpio? Se houver por acaso 50 justos na cidade, ainda assim destruirás e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti fazeres tal coisa, matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti! Será que o juiz de toda a terra não faria justiça? Então o Senhor lhe disse: Se eu encontrar 50 justos dentro da cidade de Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Abraão continuou: Eis que me atrevi a falar com o Senhor, eu que sou pó e cinza. Caso faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Deus respondeu: Não a destruirei se eu encontrar ali 45. Então Abraão disse: E se por acaso houver ali apenas 40? Deus respondeu: Não o farei por amor aos 40. Abraão insistiu: Não se ire, Senhor, se eu continuar a falar. E se houver ali apenas 30? O Senhor respondeu: Não o farei se eu encontrar ali 30. Abraão continuou: Eis que me atrevi a falar ao Senhor. E se por acaso houver ali apenas 20? O Senhor respondeu: Não a destruirei por amor aos 20. Finalmente Abraão disse: Não se ire, Senhor, se lhe falo somente mais essa vez. E se por acaso houver ali apenas 10? O Senhor respondeu: Não a destruirei por amor aos 10. Quando acabou de falar com Abraão, o Senhor se retirou, e Abraão voltou para onde estava antes. Gênesis 19. Ao anoitecer, os 2 anjos chegaram a Sodoma.
Ló estava sentado junto ao portão da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se e, indo ao encontro deles, prostrou-se com o rosto em terra. E lhes disse: Por favor, meus senhores, venham para a casa deste servo de vocês. Poderão passar a noite, lavar os pés, levantar-se de madrugada e seguir o seu caminho. Mas eles responderam: Não, passaremos a noite na praça. Ló insistiu tanto que eles foram e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães sem fermentos e eles comeram. Mas antes que eles se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Eram os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos. Sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que à noitinha entraram na sua casa? Traga-os aqui fora, para que abusemos deles. Então Ló foi até a porta, fechou-a atrás de si e lhes disse: Meus irmãos, peço-lhes que não cometam essa maldade. Olhem aqui, eu tenho 2 filhas virgens e vou trazê-las para vocês. Façam com elas o que quiserem, porém não façam nada a estes homens, porque se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: Saia daí! E acrescentaram: Ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? Vamos fazer com você pior do que com eles. E atiraram-se contra o homem, contra Ló, e se aproximaram para arrombar a porta. Porém os homens, estendendo a mão, puxaram Ló para dentro e fecharam a porta. E feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então os homens disseram a Ló: Você tem aqui mais alguém dos seus? Genro, filhos, filhas, todos quantos você tem na cidade, faça-os sair daqui, pois vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então Ló saiu e foi falar com os seus genros, os que estavam para casar com as suas filhas. Ele disse: Levantem-se e saiam deste lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estava brincando. Ao amanhecer, os anjos apressaram Ló, dizendo: Levante-se, pegue a sua mulher e as suas 2 filhas, que aqui se encontram, e saia daqui, para que você não morra quando a cidade for castigada. Como, porém, ele se demorasse, aqueles homens o pegaram pela mão, a ele, a sua mulher e as suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram para fora da cidade. Havendo-os levado para fora, um deles disse: Corra, para sair daqui com vida, não olhe para trás, nem pare em toda a campina. Fuja para o monte para que você não morra. Mas Ló disse a eles: Assim não, meu senhor. Eis que o teu servo encontrou favor diante dos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia para comigo, salvando minha vida. Mas não posso fugir para o monte, pois receio que a destruição vá me alcançar e eu morra. Eis aqui perto uma cidadezinha para a qual eu posso fugir. Ela é bem pequena. Permita que eu fuja para lá. Ela é bem pequena, não é verdade? E nela poderei salvar a minha vida. O anjo respondeu: Quanto a isso, estou de acordo, para não destruir a cidade de que você acaba de falar. Vá depressa e refugie-se nela, pois nada posso fazer enquanto você não tiver chegado lá. Por isso, a cidade recebeu o nome de Zoar. O sol estava nascendo sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. E isto veio da parte do Senhor, desde os céus. Ele destruiu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores da cidade e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou de madrugada e foi para o lugar onde tinha estado na presença do Senhor. Abraão olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu que da terra subia fumaça, como se fosse a fumaça de uma fornalha. Assim, quando destruiu as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, quando subverteu as cidades em que Ló tinha morado. Ló partiu de Zoar e habitou no monte, ele e as 2 filhas, porque receavam permanecer em Zoar. Ló habitou numa caverna, e com ele as 2 filhas. Então a primogênita disse à mais moça: Nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Venha, vamos embebedá-lo com vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência do nosso pai.
Naquela noite deram de beber vinho ao seu pai, e entrando a primogênita, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a primogênita disse à mais nova: Ontem à noite deitei-me com o meu pai. Vamos embebedá-lo também essa noite. Entre e deite-se com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, naquela noite, deram de beber vinho ao seu pai. E entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim, as duas filhas de Ló ficaram grávidas do próprio pai. A primeira deu o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz a um filho e lhe deu o nome de Ben-Ammi. Este é o pai dos amonitas até o dia de hoje. E esse foi o dia 6. Eu espero você amanhã. Deus abençoe a sua vida.